Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus. Queria aproveitar essa oportunidade aqui, no nome de Jesus, cumprimentar na paz do Senhor você que está assistindo, você que está vendo essa live nesse exato momento. Um momento de adoração, de louvor, de exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aproveitar essa oportunidade também no nome de Jesus, compartilhar uma palavra com você que está assistindo aí essa live no nome de Jesus Cristo, você que está tendo essa oportunidade aí, né, de ver esse exato momento, essa live, que o Senhor, no nome de Jesus, te abençoe, te fortaleça, mesmo diante das adversidades, diante dos problemas, das lutas, das tribulações, que o Senhor continue cuidando de você, te dando vitória no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós tínhamos falado que a partir dessa semana nós iríamos iniciar uma nova série de mensagens, né? Já que nós estivemos fazendo uma série de mensagens aí a respeito da presença de Deus. Falamos também aí uma mensagem também muito forte que foi sobre a oração, a fé transformadora, né? Foi muito boa essa série de mensagens, e hoje nós vamos iniciar uma outra série de mensagens. Uma série de mensagens sobre o tema de o cuidado de Deus. Vamos falar sobre o cuidado de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 23, no versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Quando a palavra do Senhor, o salmista, né, ali escrevendo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto do Salmo 23, versículo 1, ele é um texto assim muito conhecido. Nós já vimos esse texto em imãs de geladeira, nós já vimos esse texto em para-choque de caminhões, nós já vimos esse texto em adesivos, nós já vimos esse texto em muitos lugares. Em muitos lugares nós encontramos as pessoas declarando e dizendo: olha, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas assim, eu queria iniciar essa série de mensagens usando justamente esse texto aqui do Salmo 23, versículo 1, mostrando aí para você o cuidado de Deus, mostrando aí para você como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus ele não deixa o seu filho desamparado. Diante de qualquer que seja a luta, diante de qualquer que seja a adversidade, diante de qualquer que seja a angústia, diante de qualquer que seja a tribulação, o Senhor é o nosso pastor. Esse texto aí, ele nos mostra que se o Senhor é o nosso pastor, então ele vai trazer para nós três coisas. Senhor como pastor, porque a comparação que o Espírito Santo está fazendo aqui, e eu até pergunto aos irmãos: querido, você está ouvindo bem o meu áudio aí? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Se você está ouvindo direitinho, dá um legalzinho aí para mim aí, diz: nota, o áudio está legal. É porque hoje eu estou sem microfone, eu estou falando diretamente aqui do celular, né? No nome de Jesus. Mas se o Senhor é o nosso pastor, então entenda que a figura do pastor, ela traz três situações que nós precisamos meditar aqui. A primeira situação que nós temos que meditar do Senhor como nosso pastor é que, sendo Ele o nosso pastor, então Ele é aquele que nos guia. Veja que o pastor, a função dele primordial é pegar as ovelhas
e conduzir as ovelhas. Levar as ovelhas para os locais onde elas precisam ir, para os locais onde elas precisam estar. A figura do pastor, ela faz isso, ela conduz as ovelhas, ela leva as ovelhas, ela direciona as ovelhas. Se o Senhor é o seu pastor, entenda que você precisa aceitar e permitir que o Senhor conduza a sua vida. A segunda coisa que nós vemos dentro desse texto do Salmo 23, versículo 1, é que o Senhor é o nosso pastor, então ele nos protege. Veja que o pastor, ele tinha duas ferramentas que ele carregava enquanto ele estava exercendo a função de pastor. Qual eram essas ferramentas? Era a vara e o cajado. A vara e o cajado. Essas eram as ferramentas do pastor. E ele sempre utilizava tanto a vara como o cajado. O cajado era para servir de apoio. O cajado era para trazer aquela ovelha que estava longe, que estava distanciada, que estava afastada. Então ele conseguia, porque o cajado, na ponta dele, havia uma ponta curva que o pastor coloca no pescoço da ovelha e ele consegue puxar a ovelha para o caminho certo. Quando a ovelha caía de uma pedra num local que ela não conseguia sair, o pastor usava aquele cajado, colocava no pescoço da ovelha e conseguia resgatar a ovelha. Mas outra coisa que o pastor também tinha era a vara. E tanto o cajado como a vara eram sinônimos de proteção. Proteção para que a ovelha não se perdesse no caminho e proteção também para que a ovelha estivesse guardada dos perigos que viessem contra elas. Por exemplo, os lobos, os leões da montanha, as cobras. Tudo aquilo que se levantava para poder fazer o mal às ovelhas, o pastor tinha as ferramentas, tinha os mecanismos e a capacidade de proteger aquela ovelha. Veja que se o Senhor é o seu pastor, ele tanto pode te guiar no caminho certo. O salmista, no próprio Salmo 23, ele diz assim: guia-me pela vereda da justiça, guia-me para os pastos verdejantes, guia-me para o local de descanso, guia-me para um local bom, um local de paz, um local de alegria. Amado, o Senhor cuida dos seus. E como um pastor, como essa figura de pastor aqui, veja que o cuidado dele é maravilhoso. O cuidado de guiar a ovelha pelo caminho certo. O cuidado de proteger a ovelha no meio do caminho. Outra figura, outra situação do pastor, que está aqui no Salmo 23, é que ele guia, ele protege e ele provê. O salmista diz que o Senhor, como pastor, ele levava ele para os pastos verdejantes. Meu amado, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, entenda no nome de Jesus Cristo. O Senhor, ele quer guiar a sua vida. O Senhor, ele quer proteger você de todo mal, de tudo aquilo que quer te ferir, de tudo aquilo que quer te machucar, de tudo aquilo que quer trazer coisas ruins sobre você. O Senhor quer proteger você. E Ele quer prover. É o Senhor quem dá o pão, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem cuida de nós. Nós estamos iniciando essa série de mensagens sobre o cuidado de Deus. E eu já inicio com você dizendo isso.
Deixe que o Senhor seja o seu pastor. Deixe que o Senhor seja o pastor da sua vida. Permita, convide, chame o Senhor Jesus Cristo para ser o pastor da sua vida, porque se Ele estiver sendo, se Ele for o pastor da sua vida, você pode ter certeza, meu amado, você pode ter certeza, minha amada, que você vai ter garantido por Ele, garantido, direção, proteção e provisão. Está aí o Salmo 23 como um atestado. Está aí o Salmo 23 como um documento espiritual, dizendo para mim e dizendo para você que se o Senhor for o nosso pastor, então nós podemos ter a certeza que Ele será quem nos guia, quem nos protege e quem provê diante de toda e qualquer necessidade que nós tenhamos. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Pois se você crê nisso, se você recebe essa palavra, eu convido você para a gente fazer uma oração nesse exato momento, agradecendo a Deus por Ele ser o nosso pastor, mas também orando, pedindo a Ele, no nome santo de Jesus, para que Ele continue sendo o pastor da nossa vida, para que Ele continue sendo o pastor da nossa vida. Amém? Vamos orar? No nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te agradecemos por Tua graça, por Tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor é o pastor da nossa vida. E essa pessoa, Deus, que está me assistindo por essa live agora, se ela ainda não entendeu a importância de colocar o Senhor como o pastor da sua vida, que nessa noite, Pai, Teu Espírito, o Espírito vivificante, o Espírito Santo de Deus possa tocá-la onde ela estiver agora. E que ela tenha de Ti, Senhor, nascido dentro dela o desejo de colocar o Senhor como pastor da sua vida. O desejo de colocar o Senhor como alguém que guia os seus passos, como alguém que protege diante das adversidades e como alguém que provê diante das necessidades. Senhor, Tu és o bom pastor. Tu és o melhor de todos, Pai. E nós aqui nessa noite, no nome de Jesus, declaramos isso. Nós Te pedimos, seja o nosso pastor. Guia a nossa vida. Livra-nos de todos os males, Senhor. Quebra todas as setas, todas as palavras de maldição. Tudo que o inimigo tem planejado contra a nossa vida para o mal, Senhor, lança por terra no poderoso nome de Jesus. Paizinho querido, que nós possamos sim, Senhor, viver guardados debaixo da proteção desse pastor maravilhoso que é o Senhor, Pai. E a Ti nós entregamos a nossa vida. Que nós sejamos ovelha do Senhor. Que nós vivamos, ó Deus querido, essa realidade de ter o Senhor como nosso pastor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Comente aí na live, declare aí, diga, Senhor, seja o meu pastor, que o Senhor seja o meu pastor, no nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós temos sim direção, proteção e provisão, no nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas que estiveram conosco aqui nessa live, nessa noite, né? Como sempre aí, a grata alegria de ter a irmã Benedita, a irmã Alexandra, a irmã Ivoneide, a irmã Dorilene, né?
Tantas pessoas aí abençoadas no nome de Jesus, participando conosco aqui dessa live maravilhosa, né? Essa live, meu querido, que ela não nasceu de mim, ela nasceu do coração de Deus. Satanás gostaria muito de ver a gente parar de pregar a palavra do Senhor. Satanás gostaria muito de calar os nossos lábios, para que a gente não continuasse falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Mas o poder de Deus, a força do Espírito Santo em nós, é muito maior do que a força do pecado. A força do Espírito Santo em nós, o Espírito vivificante em nós, é muito maior do que qualquer outra força que quer nos parar. Louvado seja Deus. É muito maior. Deixa eu mandar aqui um abraço também para Maria Ivone, está nos assistindo também na live. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Que o doce Espírito Santo continue guardando você. Que o doce Espírito Santo continue fortalecendo você. Mandar aqui um abraço também para o meu pastor Françoel. Que Deus abençoe também no nome de Jesus Cristo. Está aqui conosco, né? Louvado seja Deus. A pastora. Que a graça do Senhor seja com você. Querido, não esquece. Deixa o Senhor ser o seu pastor. Deixa o Senhor prover. Deixa o Senhor proteger. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Você vai ver a resposta que isso tem. Você vai ver a capacidade, a força que isso tem na vida de alguém que permite que o Senhor seja o seu pastor. Louvado seja Deus. Estamos encerrando mais uma oração amiga. Em nome de Jesus estaremos de volta amanhã a partir das 9h30. Essa live vai ficar guardada aí na minha página no Facebook. Você pode assistir novamente. Que essa palavra flua no seu coração. Que Deus te permita ter uma noite de sono de paz, abençoada. Que Deus te permita ter uma noite de sono tranquila. E que o dia de amanhã seja um dia de vitória na sua vida, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua casa, sua vida, sua família. E até amanhã, quando nós estaremos de volta com mais um momento da oração amiga, aqui pelo Facebook e pelo YouTube, no nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E até amanhã, no nome de Jesus. E não esquece, permita, peça, deseje, queira que o Senhor seja o seu pastor. Que o Senhor seja o seu pastor. Como seu pastor, Ele te traz direção, proteção e provisão. Louvado seja Deus. Fica na paz. Até amanhã, no nome de Jesus.